As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área de transporte no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do transporte brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Antônio Pereira e trabalho como mecânico de ônibus há 18 anos na cidade de São Paulo. Durante toda a minha carreira, fui responsável pela manutenção preventiva e corretiva de centenas de veículos de transporte público, desde ônibus urbanos simples até articulados de grande porte. Realizei milhares de reparos em motores, sistemas de freio, suspensão, direção, elétrica e ar-condicionado. A profissão de mecânico de ônibus é uma das mais exigentes do setor de transporte. Trabalhamos com veículos que rodam mais de 200 km por dia, transportando centenas de passageiros, enfrentando trânsito intenso, subidas íngremes, paradas constantes que exigem o máximo da mecânica. Um ônibus urbano sofre mais desgaste em um mês que um carro particular em um ano inteiro. Durante esses 18 anos, desenvolvi expertise em todos os sistemas mecânicos de ônibus nacionais e importados. Aprendi a identificar problemas apenas pelo som do motor, a detectar desgastes prematuros através do comportamento do veículo, a realizar reparos complexos que muitas vezes não constam nos manuais técnicos das montadoras. Sempre me orgulhei de entregar veículos em perfeitas condições de segurança e funcionamento. Para mim, cada ônibus que sai da oficina carrega vidas humanas, famílias que dependem do transporte público para trabalhar, estudar, cuidar da saúde. É uma responsabilidade que levo muito a sério, verificando cada detalhe, cada sistema, cada componente. Trabalhei em parcerias com dezenas de motoristas ao longo dos anos, conhecendo as particularidades de cada profissional, suas formas de dirigir, os problemas mecânicos que mais frequentemente reportam. Desenvolvi relacionamentos de confiança baseados na qualidade do meu trabalho e na segurança dos veículos que entrego. Mas o que começou a acontecer durante uma série de plantões noturnos na oficina central da empresa mudou completamente minha percepção sobre mecânica, sobre os limites da tecnologia e sobre fenômenos que nossa compreensão técnica convencional não consegue explicar adequadamente. A oficina central onde trabalho opera 24 horas por dia, atendendo uma frota de mais de 300 ônibus urbanos e intermunicipais. Durante o turno noturno, entre 10 da noite e 6 da manhã, realizamos manutenções preventivas programadas, reparos de emergência e preparação dos veículos para as primeiras viagens do dia seguinte. Durante anos, trabalhei no turno noturno sem problemas além dos desafios técnicos normais, diagnósticos complexos, reparos que exigem improvisação, falta ocasional de peças específicas e a pressão de entregar veículos prontos antes do início da operação matinal. Tudo começou numa segunda-feira fria de agosto do ano passado. Eu estava trabalhando na manutenção de um ônibus Mercedes-Benz Padrão, modelo 1998, que havia chegado à oficina com problemas graves no sistema de freios. O motorista reportou que os freios estavam esponjosos, com o pedal indo quase até o fundo antes de fazer efeito. Após a análise inicial, identifiquei vazamento no cilindro mestre dos freios, desgaste excessivo nas pastilhas dianteiras e contaminação do fluido de freio com umidade. Era um reparo complexo que exigiria a troca de várias peças, sangria completa do sistema e testes rigorosos antes de liberar o veículo para operação. Comecei o trabalho às 10h30 da noite, desmontando o sistema de freios metodicamente, catalogando cada peça que precisaria ser substituída, organizando as ferramentas necessárias para o reparo. Era um trabalho que levaria aproximadamente 6 horas para ser completado adequadamente. Por volta da meia-noite, parei para um intervalo de 15 minutos, deixando o ônibus parcialmente desmontado, com peças organizadas na bancada, ferramentas dispostas ao redor do veículo. Quando retornei do intervalo, encontrei algo que me deixou completamente perplexo. O sistema de freios estava completamente montado e funcionando perfeitamente. As pastilhas gastas haviam sido substituídas por peças novas. O cilindro mestre defeituoso foi trocado por um componente novo em folha. O fluido contaminado foi substituído por fluido limpo
e cristalino. O trabalho estava impecável, com torques corretos, conexões perfeitas. Fiquei imóvel por vários minutos tentando processar o que estava vendo. Não havia ninguém na oficina além de mim. Meu colega do turno noturno estava trabalhando em outro setor, e eu tinha certeza de que não havia saído de vista do ônibus por tempo suficiente para alguém completar um reparo tão complexo. Mais perturbador ainda era a qualidade do trabalho. Cada componente estava montado exatamente como eu faria, com as mesmas técnicas, os mesmos cuidados, até mesmo pequenos detalhes pessoais como a forma específica que organizo cabos e mangueiras. Era como se eu mesmo tivesse feito o reparo, mas sem memória de tê-lo realizado. Verifiquei cuidadosamente todo o sistema, testei os freios, conferi torques, analisei cada conexão. O trabalho estava perfeito, tecnicamente impecável, seguindo rigorosamente todas as especificações técnicas do fabricante. Era impossível encontrar qualquer defeito ou improvisação. Inicialmente, pensei que poderia estar sofrendo de algum tipo de lapso de memória, talvez causado por cansaço excessivo ou estresse. Assumi que havia completado o reparo sem me dar conta, possivelmente funcionando no piloto automático, devido à experiência acumulada em anos de profissão. 2 semanas depois, aconteceu novamente. Desta vez com um ônibus Volkswagen 17.230, modelo 2005, que chegou com problemas no sistema de direção hidráulica. Havia vazamento na bomba de direção, desgaste no reservatório de fluido e folgas excessivas no setor de direção. Comecei o reparo às 11 da noite, desmontando o sistema metodicamente, verificando cada componente, identificando peças que precisariam ser substituídas. Era outro trabalho complexo que levaria várias horas para ser completado adequadamente. Por volta de 1 da manhã, saí para buscar peças no almoxarifado, deixando o ônibus com o sistema de direção parcialmente desmontado. Quando retornei 15 minutos depois, encontrei novamente o sistema completamente reparado, com peças novas instaladas, funcionamento perfeito, trabalho impecável. Esta segunda experiência confirmou que não se tratava de lapso de memória ou funcionamento automático. Era fisicamente impossível que eu tivesse completado um reparo tão complexo em apenas 15 minutos, especialmente considerando que eu não havia sequer começado a instalar as peças novas. Mais uma vez, a qualidade do trabalho era excepcional, seguindo exatamente os padrões técnicos que eu utilizaria, com detalhes pessoais que só eu conhecia. Era como se uma versão invisível de mim mesmo estivesse completando os reparos durante minha ausência. Decidi investigar mais sistematicamente esses fenômenos. Durante as semanas seguintes, comecei a documentar cuidadosamente cada reparo que iniciava, fotografando o estado inicial dos veículos, anotando componentes defeituosos, registrando horários de cada etapa do trabalho. Em 3 meses, presenciei 17 casos de autorreparos, onde sistemas mecânicos complexos se consertavam sozinhos durante breves períodos em que eu me afastava dos veículos. Todos seguiam o mesmo padrão: trabalho tecnicamente perfeito, peças substituídas adequadamente, técnicas idênticas às minhas. Foi conversando com Henrique, um mecânico veterano com mais de 25 anos de experiência na empresa, que comecei a entender a natureza desses fenômenos extraordinários. Henrique me contou que durante sua carreira havia presenciado situações similares, mas que os mecânicos mais antigos sempre orientavam os novatos a não comentar sobre essas facilidades técnicas. Segundo ele, existe uma explicação não oficial para esses autorreparos. Oficinas de ônibus que funcionam há muitas décadas, especialmente aquelas onde trabalharam mecânicos excepcionalmente dedicados e habilidosos, podem desenvolver memórias técnicas que ocasionalmente se manifestam como assistência sobrenatural. Henrique explicou que alguns mecânicos antigos, aqueles que dedicaram décadas de suas vidas ao conserto de ônibus com amor genuíno pela profissão, deixam impressões energéticas nos locais onde trabalharam. Essas impressões podem, sob condições específicas, continuar realizando reparos mesmo após a morte física dos mecânicos. Segundo essa teoria, as oficinas antigas mantêm registros espirituais de todos os conhecimentos técnicos, todas as técnicas especializadas, todas as soluções criativas que foram desenvolvidas ao longo dos anos pelos mecânicos que ali trabalharam. Ocasionalmente,
Essa sabedoria acumulada se manifesta como assistência técnica invisível. Esta explicação era consistente com tudo que eu havia observado. Os reparos eram realizados com conhecimento técnico excepcional, seguindo padrões de qualidade que só mecânicos muito experientes conseguem alcançar, utilizando técnicas que exigem décadas de prática para serem dominadas. Henrique me orientou sobre como identificar presença de mecânicos espectrais. Eles sempre trabalham durante as primeiras horas da madrugada, preferem reparos complexos que exigem conhecimento especializado, utilizam técnicas tradicionais que foram desenvolvidas antes da informatização da mecânica e deixam trabalhos impecáveis, sem rastros de sua presença. Com essas informações, comecei a observar mais atentamente os sinais de atividade espectral na oficina. Descobri que os autorreparos ocorriam principalmente em ônibus mais antigos, aqueles fabricados nas décadas de 1980, 1990 e início dos anos 2000, períodos em que a mecânica dependia mais de habilidade manual que de diagnósticos eletrônicos. Também notei que os mecânicos espectrais preferiam trabalhar com componentes mecânicos tradicionais, sistemas de freio convencionais, direção hidráulica, suspensão pneumática, motores com carburador ou injeção mecânica. Raramente interferiam em sistemas eletrônicos modernos ou diagnósticos computadorizados. Durante os meses seguintes, desenvolvi uma rotina de trabalho que respeitava a presença dos mecânicos espectrais. Quando começava reparos complexos em ônibus antigos, deixava ferramentas organizadas adequadamente, peças novas disponíveis, documentação técnica acessível e criava oportunidades para que eles pudessem completar os trabalhos. Esta colaboração invisível melhorou significativamente minha produtividade e a qualidade dos reparos. Os mecânicos espectrais realizavam trabalhos que exigiriam horas de labor manual, permitindo que eu me concentrasse em diagnósticos complexos, planejamento de manutenções e reparos que exigiam equipamentos modernos. Mais importante, comecei a aprender técnicas antigas que não constam nos manuais técnicos contemporâneos. Observando os trabalhos realizados pelos mecânicos espectrais, identifiquei soluções criativas para problemas recorrentes, métodos de reparo que eram utilizados antes da disponibilidade de peças específicas, improvisações inteligentes que funcionam melhor que soluções oficiais das montadoras. Por exemplo, descobri uma técnica de recuperação de cilindros mestres de freio que permite reparar componentes que normalmente seriam descartados. Os mecânicos espectrais utilizavam uma combinação de retífica artesanal, selos adaptados e ajustes precisos que restauram completamente a funcionalidade do componente. Também aprendi métodos de manutenção de sistemas de direção hidráulica que prolongam drasticamente a vida útil dos componentes. Técnicas de limpeza, lubrificação e ajuste que eram padrão nas décadas passadas, mas que foram abandonadas em favor de substituições preventivas mais caras. Essas técnicas tradicionais são especialmente valiosas para manter ônibus antigos funcionando adequadamente. Muitos componentes originais não são mais fabricados, e as alternativas modernas frequentemente não se adaptam perfeitamente aos sistemas antigos. As soluções desenvolvidas pelos mecânicos espectrais permitem manter veículos funcionando por muito mais tempo. Durante o inverno passado, presenciei uma situação que me emocionou profundamente. Um ônibus Mercedes-Benz Opel 318, modelo 1985, chegou à oficina com problemas graves no motor que ameaçavam sua aposentadoria prematura. Era um veículo querido pelos motoristas, conhecido pela confiabilidade e conforto, mas com motor original que apresentava desgastes difíceis de reparar. Os mecânicos espectrais trabalharam durante 3 noites consecutivas, realizando uma reconstrução completa do motor, utilizando técnicas de recuperação que eu nunca havia visto. Retificaram cilindros, recuperaram válvulas, ajustaram tolerâncias com precisão artesanal que rivaliza com equipamentos modernos. O resultado foi excepcional. O motor reconstruído funcionava melhor que muitos motores novos, com consumo reduzido, emissões controladas, desempenho superior. Era um trabalho de arte mecânica que demonstrava décadas de conhecimento acumulado e amor genuíno pela profissão. Esta experiência me fez entender que os mecânicos espectrais
Não trabalham apenas por necessidade ou obrigação espiritual. Eles mantêm atividade porque amam genuinamente a mecânica, porque sentem satisfação em manter veículos funcionando, porque encontram propósito em facilitar o transporte de pessoas. Comecei a desenvolver relacionamentos mais diretos com os mecânicos espectrais. Deixava bilhetes agradecendo pelos reparos realizados, perguntando sobre técnicas específicas, solicitando orientação para problemas complexos. Ocasionalmente, encontrava respostas escritas com caligrafia antiga, explicando procedimentos detalhados. Um mecânico espectral que assinava como Mestre João me ensinou sobre diagnósticos através de sons e vibrações. Segundo ele, cada motor tem uma personalidade mecânica única, com características sonoras que revelam problemas antes que apareçam em testes convencionais. Outro, que se identificava como Seu Antônio, me orientou sobre manutenção preventiva baseada em observação cuidadosa, ao invés de intervalos fixos. Segundo suas instruções, cada ônibus deve ser avaliado individualmente, considerando o estilo de condução do motorista, tipo de trajeto, condições climáticas. Essas orientações transformaram minha abordagem profissional. Aprendi a ouvir os veículos, a identificar necessidades específicas de cada ônibus, a personalizar manutenções baseado em características individuais, ao invés de seguir apenas protocolos padronizados. Durante este ano, a empresa implementou sistemas de diagnóstico eletrônico avançados que reduzem significativamente a necessidade de análises manuais tradicionais. Inicialmente, preocupei-me que essa modernização pudesse interferir na atividade dos mecânicos espectrais. Para minha surpresa, descobri que eles conseguem colaborar eficientemente com tecnologias modernas. Frequentemente, encontro equipamentos de diagnóstico posicionados estrategicamente, mostrando códigos de erro que direcionam exatamente para problemas que eu não havia identificado inicialmente. Os mecânicos espectrais parecem compreender que a tecnologia moderna é uma ferramenta complementar, não uma substituição para conhecimento mecânico tradicional. Eles utilizam diagnósticos eletrônicos para confirmar suas análises, mas continuam dependendo principalmente de experiência acumulada e intuição técnica. Esta colaboração entre conhecimento tradicional e tecnologia moderna resulta em diagnósticos mais precisos e reparos mais eficientes. Combino a sabedoria dos mecânicos espectrais com recursos tecnológicos contemporâneos para alcançar resultados superiores a qualquer abordagem isolada. Hoje, 18 anos depois de começar como mecânico, trabalho em uma oficina que transcende limitações temporais convencionais. Colaboro diariamente com mestres mecânicos de épocas passadas, aprendendo técnicas que não podem ser encontradas em manuais modernos. Cada reparo se tornou uma oportunidade de aprendizado. Cada problema complexo, uma chance de descobrir soluções criativas desenvolvidas ao longo de décadas por profissionais que dedicaram suas vidas ao transporte público. Os mecânicos espectrais me ensinaram que a verdadeira expertise mecânica transcende conhecimento técnico formal. Envolve também intuição desenvolvida através de anos de prática, amor genuíno pelos veículos e compreensão profunda da importância social do transporte público. Aprendi a valorizar cada ônibus não apenas como máquina, mas como meio de transporte essencial para milhares de pessoas. Cada reparo bem feito contribui para a segurança de famílias, pontualidade de trabalhadores, conforto de estudantes, mobilidade de idosos e pessoas com deficiência. A colaboração com mecânicos espectrais também me ensinou sobre continuidade profissional. O conhecimento técnico que desenvolvo hoje, eventualmente será transmitido para futuras gerações de mecânicos, contribuindo para a memória técnica da oficina. Quando treino mecânicos iniciantes, sempre enfatizo a importância de desenvolver relacionamento respeitoso com os veículos, de observar cuidadosamente cada sistema, de valorizar técnicas tradicionais mesmo em uma era de diagnósticos eletrônicos avançados. Não menciono explicitamente os mecânicos espectrais, pois entendo que nem todos têm sensibilidade para perceber essa colaboração invisível, mas ensino sobre a importância de manter mente aberta para soluções não convencionais, de respeitar conhecimentos tradicionais, de valorizar experiência acumulada.
A oficina se tornou mais que um local de trabalho para mim. É uma escola técnica contínua onde aprendo diariamente com mestres mecânicos de diferentes épocas, cada um contribuindo com conhecimentos únicos desenvolvidos durante suas carreiras. Cada turno noturno é uma oportunidade de colaborar com profissionais que mantêm paixão pela mecânica, mesmo após a morte física. É um privilégio trabalhar em um ambiente onde conhecimento transcende limitações temporais convencionais. A profissão de mecânico me ensinou que manter veículos funcionando adequadamente envolve muito mais que aplicar técnicas padronizadas. Envolve também respeitar tradições técnicas, valorizar experiência acumulada e manter colaboração com conhecimentos que transcendem nossa época atual. 18 anos consertando ônibus me transformaram em alguém mais conectado com tradições técnicas, mais respeitoso com conhecimentos antigos, mais consciente da continuidade histórica da mecânica brasileira. O transporte público depende não apenas de tecnologia moderna, mas também de sabedoria técnica acumulada ao longo de décadas por mecânicos dedicados. Como profissional contemporâneo, tenho responsabilidade de honrar essa herança técnica e contribuir para sua preservação. Quando aposentar, espero que meu conhecimento também se torne parte da memória técnica da oficina, contribuindo para que futuros mecânicos possam continuar mantendo o transporte público funcionando com qualidade e segurança.